Bom, gente, vamos lá. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui em célula para mostrar para vocês, tá? Vocês vão ver que a gestão de célula ela é totalmente ligada com membresia. Tudo que você vai fazer aqui, você vai conseguir ver lá em membresia. Vocês lembram que, por exemplo, aqui embaixo a gente tem a parte célula, né? Você consegue ver os participantes, os visitantes em célula. Quando você clica em algum membro, você consegue ver a frequência dele numa célula, que fica aparecendo aqui no cantinho direito, ó. Frequência mensal, qual o perfil dele em célula, se ele é visitante ou não, se ele já aceitou Jesus, tá? Você consegue visualizar tudo aqui. A gente faz essa associação de informações, tá? Mas vamos para a gestão de célula. Primeiro eu vou falar com vocês aqui sobre os principais insights. Nessa parte de insights aqui, que fica em geral, vocês vão conseguir é, ver logo algumas informações aqui, tá? Que é quem são os visitantes, né? Os visitantes de julho, a frequência de julho, as novas células de julho, você consegue já ver logo na home. Se você quiser ver o relatório, você pode clicar aqui e ver o relatório completo dessa célula, tá? Aqui tem as ações pendentes, que eu vou falar já já sobre isso. Aqui a gente vai ter a lista de células, né, de minhas células. Você consegue clicar, ver todas as células, enfim, clicar em cada uma que você precisa visualizar. E aqui embaixo a gente tem minha funcionalidade preferida de célula. Por quê? Né? Essa areazinha aqui é onde a gente vai mostrar todas as células que estão com relatórios pendentes. Então, olha que legal, né? Você como administrador, você como supervisor, como ali um supervisor de uma célula, pastor principal, você vai poder ver aqui qual a célula e quais os encontros, né? Quais as datas que eles estão pendentes de preenchimento. Agora não tem mais desculpa para ele não preencher o relatório. Por quê? Quando eu clico aqui em solicitar relatório, a pessoa recebe um e-mail cobrando ela de preencher o relatório de célula. Então, gente, melhor que isso, só dois disso, né? Você vai ter a célula aqui, já aparece quem é o líder, tá? Então, esse líder, ele é notificado. Ele recebe um e-mail, ele recebe uma notificação, tá? Falando, ó, você não preencheu os relatórios dessas datas X aqui. Vai lá e preenche, tá? Então, a gente já dispara, quando você clica em solicitar relatório, a gente já dispara um relatório para ele, tá? Gente, uma coisa que eu fiquei de falar. O que é essa areazinha aqui de ações pendentes? Dentro do nosso painel de células, a gente tem níveis de permissão, tá? A gente tem o líder de rede, né? O supervisor de rede, o supervisor de ministério, enfim. A gente tem o supervisor de célula e o líder de célula, tá? Se eu sou o supervisor de rede e o meu líder de uma célula ali que está abaixo da minha rede, ele muda o endereço da célula, por exemplo, eu, como supervisor, vou ser notificado aqui em ação pendente. E eu vou precisar aprovar essa sua mudança de endereço para que a mudança de fato ocorra. Então, por exemplo, vai aparecer aqui: Célula Vitoriosos deseja mudar o endereço de tal para tal. Você deseja aprovar ou recusar essa ação? Ah, não, já estava sabendo que a Célula Vitoriosos ia mudar de endereço mesmo. Vou aprovar essa ação. É porque não tem nenhuma aqui, né? Vou aprovar. Você vai clicar no botãozinho de aprovar a ação e pronto, tá? Aquela célula vai mudar de endereço. Então, todo tipo de ação dentro do painel que dependa ali de uma pessoa, um superior, né? Um supervisor de célula, um supervisor de rede, enfim, você vai poder visualizar aqui em ações pendentes. Mas vamos lá. Eu vou criar primeiro com vocês uma rede, depois eu vou criar uma célula, depois inserir o material, tá? Pessoal, para começar, o que é uma rede? A rede são os ministérios da igreja de vocês, tá? Ou pode ser as redes mesmo de discipulado.
Então, você tem a rede 1, rede 2, rede verde, rede amarela, rede jovens, rede adultos, enfim. Você vai criar aqui, você vai cadastrar essa rede. Então, por exemplo, rede de mulheres, tá? Mulheres virtuosas. É o nome do ministério. Quem é ou quem são os supervisores dessa rede? Ah, é a Camila. Lembrando que a pessoa precisa estar cadastrada em membresia, tá? A Camila, tá? Se você quiser colocar alguém, alguma outra pessoa como supervisor, você pode também. E se você for uma denominação, né, você seleciona de qual igreja local a Camila é supervisora dessa rede, tá? E aí a rede vai ser criada. E aqui tem uma abazinha de rede, onde aparece toda a lista de todas as redes, quem é o supervisor, número de células para aquela rede, tá? Então, a rede foi criada. Depois que eu criei uma rede, coloquei uma pessoa como supervisor, o que vai acontecer? Automaticamente, gente, quando você coloca alguém como um supervisor de rede, um supervisor de célula ou um líder de célula, isso já é uma liberação de acesso, tá? À gestão de célula. Então, por exemplo, Camila, como que eu faço para dar permissão para alguém em gestão de célula? Ela é um supervisor de rede de célula ou líder? É. Então, basta que você coloque ela como uma dessas coisas. Quando você, no momento da ação aqui, você coloca alguém como supervisor, a plataforma já entende que se ela é um supervisor de rede, ela precisa ter acesso ao painel de célula. Sendo assim, você já libera para ela o acesso à gestão de célula. Camila, quando esse supervisor entrar aqui, supervisor de rede, ele vai ter acesso ao que de quem? Ele vai poder ver todas as células? Não, ele vai ver somente a célula, a rede que ele é supervisor. E isso vale também para supervisor de célula e líder de célula, tá? Então, se ele é um supervisor de rede, supervisor de célula ou líder de célula, quando você faz essa ação de colocar ele nesse posto, isso já é uma liberação de acesso ao painel de célula, tá? Avançando aqui, vou fazer junto com vocês o cadastro de uma nova célula. Como vai funcionar? Você clicou em novo, clicou em célula. Você vai cadastrar aqui. O nome da célula vai ser Mulheres Vitoriosas, tá? Virtuosas, né? Que eu tinha colocado. Aí você vai associar essa célula a uma rede, tá? Rede mulheres, rede jovens, enfim. Vou associar as mulheres virtuosas, tá? Você vai colocar uma categoria mista, casais, jovens, adolescentes, crianças, mulheres, enfim, colocar mulheres. E você vai definir quem são os líderes e quem são os supervisores dessa célula, tá? Então, o líder é a Luana, tá? Eu clico aqui, eu busco a Luana, apareceu aqui já. E como supervisor, vou colocar, por exemplo, a Elisa, tá? Que são minhas amigas de trabalho aqui. Vamos ver se eu consigo buscar. Não sei se ela está cadastrada. Tá? Então, a Luana é líder e eu sou a supervisora. Cadastrei aqui, tá? Você pode cadastrar mais de um também, tá, gente? Você clica em continuar. Aqui você vai ter as opções para colocar o endereço, né? Colocar o endereço, ele já preenche, você coloca o número, tá? Você preenche tudo, complemento, país, né? Coloca aqui Brasil. Se for no Brasil, que a gente tem fora do Brasil aí. Clique em continuar e você vai selecionar aqui a data e a frequência ali dos encontros, né? Então, você vai colocar a data do primeiro encontro. Vai ser, por exemplo, quinta-feira, 7h30 e vai até as 9h30, tá? E aqui você vai definir, Camila, minha célula é 2 vezes na semana. Você pode, né, definir mais de um dia aqui,
tá? Não é muito comum isso acontecer, mas pode acontecer. Então, você já coloca aqui e cria a sua célula, tá? Célula criada, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui para onde a gente vai. A célula foi criada, ele vem para a própria página de configuração da célula, que aparece aqui. Quem é a equipe, né? Quem é o supervisor, quem é líder, você pode adicionar auxiliares também. Aqui a gente tem a data e o local da célula, tá? Você pode colocar também uma imagenzinha de capa para essa célula. A gente tem uma lista aqui de participantes, uma lista de visitantes e aqui em reuniões, pessoal, é onde a gente já vai ter automaticamente cadastrada todas as reuniões mês a mês, tá? A gente definiu que é toda quinta-feira, então ele já vai gerar uma frequência automática aqui no sistema com todas as próximas reuniões, com o local, com a frequência mensal, visitantes, número de participantes, enfim. Então, todo final de célula, você vai entrar naquela célula aqui dentro no painel, vai vir em reuniões e vai cadastrar o relatório da célula, tá? Então, você vai cadastrar aqui o nome do participante. Então, por exemplo, é a Elisa. Ou você pode inserir um novo participante, um novo visitante, né? Você vai adicionar a Elisa. Depois, você pode adicionar vários e ir adicionando a presença, tá? Adicionou participante, você clica em continuar agora e coloca um visitante. Daí vamos supor que o visitante ele não está cadastrado em membresia. Alguém me fez essa pergunta, tá? Eu acho que era a Maria Aparecida. Você pode clicar aqui e cadastrar ele, tá? Aí ele vai aparecer lá em perfis pendentes, lá em membresia, tá? Então ele vai aparecer para você aprovar lá e definir um perfil. Então aqui você vai cadastrar o visitante e tudo mais. Você vai conseguir cadastrar ele na membresia. Caso ele já seja cadastrado, deixa eu buscar aqui para mostrar para vocês, por exemplo, a Tayane. Tayane Matos, eu clico adicionar. E se ela foi para a célula, eu já venho aqui e marco a presença dela. E aqui tem as observações dessa célula, né? A Tayane aceitou Jesus. Você pode colocar aqui quanto vocês recolheram ali de ofertas, né? Sei lá, R$ 50 de oferta, por exemplo. Tá? E você clica em cadastrar e você vai estar lançando ali o relatório dessa reunião. Aí o que você vai conseguir ver aqui? Já aparece a frequência mensal, né? Isso vai sendo atualizado, a frequência da célula. Os visitantes, quantos foram os participantes, tá? Uma coisa interessante aqui também, gente, quando você clica nesses três botõezinhos, você tem a possibilidade de colocar que não houve encontro, tá? Por exemplo, aconteceu alguma coisa e a célula não vai poder acontecer, né? Você clica ali nos três pontinhos, você seleciona o motivo, feriado, imprevistos pessoais ou outros. Se for outro, você define aqui qual o motivo, né? Líder está com Covid, né? Deus me livre, mas pode acontecer. E aí a gente já registra aqui que não houve encontro, né? Fica a frequência 0, você consegue visualizar que não houve encontro dessa célula, tá? E por aí vai. E aqui a gente tem uma... Aliás, antes de eu ir para a coluna de relatório, eu já quero mostrar para vocês lembram, né? Eu cadastrei a Elisa como participante e a Tayane como visitante. Já aparece ambas aqui, tá? A única diferença é que o visitante ainda não tem definido uma frequência aqui, porque ele é um visitante ainda, né? Uma das coisas que eu acho mais legal aqui em relação aos participantes e visitantes, além de você poder clicar e ter acesso ao perfil dele de membresia, é que a gente tem aqui a abazinha de WhatsApp. O que vai acontecer quando você clicar? Você vai ser redirecionado para uma página, depois eu tento mostrar para vocês, onde você vai poder já chamar a pessoa no WhatsApp. Então, gente,
Se vocês queriam uma coisa que resolvesse o problema de vocês, é a gestão de membresia e célula, tá? A gente é muito, muito completa, é muito fácil de mexer. Então, se você clicar aqui no telefonezinho, você consegue entrar em contato com a pessoa via WhatsApp, né? Então, Camila, sempre toda semana eu vou entrar em contato com os visitantes, enfim. Então, é muito importante vocês terem acesso a essa integração que a gente tem com o WhatsApp, né? Eu já estou finalizando, mas acredito que mais 10 minutinhos eu consiga responder todas as dúvidas de vocês, tá? E aqui em relatório é onde vocês vão ter acesso a todo o relatório, né? De presença em célula. E uma coisa interessante, tá? A gente tem 2 campos aqui, que é o relatório de novos recém-convertidos no período e novos batizados. Camila, como que o sistema consegue reconhecer que teve novos recém-convertidos e novos batizados no período? Muito simples. Lá em membresia, a gente tem o perfil de recém-convertido e a gente tem um campo lá para preencher de novos batizados. Se ele reconhecer que dentro da periodicidade que você filtrou aqui, tiveram novos convertidos e novos batizados que fazem parte ali da sua célula, você vai conseguir visualizar, tá? Aqui você consegue ver a frequência de visitantes e de participantes, a idade desses participantes, o sexo. Aqui são quantos relatórios foram preenchidos no período para essa célula, né? Relatórios preenchidos, relatórios não preenchidos, total de encontros, tá? Então, você consegue analisar aqui e ter acesso a um relatório completinho daquela sua célula, tá? Aqui nada mais é do que uma lista de participantes e visitantes que a gente tem lá em membresia também, não tem muito mistério. E aqui a gente tem a abinha de material, que eu vou falar um pouquinho com vocês agora, como vocês vão inserir o material que é o estudo das células, né? Bom, cadastrei a rede, cadastrei a célula, como é que eu faço para colocar o material? O estudo, né? Você vai clicar aqui em novo, clicar em material, você vai definir um tema, por exemplo, fé, tá? Você coloca uma data de vigência desse material. Então, por exemplo, esse material é da semana do dia 20 até o dia 24, tá? É uma semaninha aí corrida. 5 dias da semana, né? Então, você definiu ali que esse material vai valer de segunda a sexta. Quais são as formas de você inserir um material? Você pode colocar escrito, né? Pode ser vídeo, pode ser áudio, pode ser link, enfim. Ou você pode inserir direto um anexo, né? Um arquivo em PDF e colocar como material. Aí você salva o material, tá? Você definiu ali, você salva. E ele já é acrescentado aqui nessa lista de materiais de apoio, tá? Então, aqui você vai conseguir ver o tipo do material, você consegue clicar para ter acesso, né? Se for um PDF, você já consegue clicar aqui e baixar, né, esse material. E uma das coisas, gente, já fica aí a novidade que a gente está implementando, que vai sair, se Deus quiser, nas próximas semanas, né? Não vai demorar muito para sair. É a gestão de célula dentro do aplicativo, tá? Então, para os líderes de célula, supervisores de rede, vai ter a abinha de gestão de célula dentro do aplicativo, ali no celular, o aplicativo da igreja de vocês, tá? E vocês vão conseguir lançar o relatório de presença de célula e também baixar o material daquela semana, tá? E ali depois você pode distribuir para os participantes ali da sua célula. Beleza? Mas ainda não entrou, tá, gente? E por último, a gente tem uma aba de relatório geral, né? De todas as células, de todas as presenças, tá? Você consegue filtrar aqui também por tudo que vocês possam imaginar. Então, você consegue ver aqui a presença dos visitantes, dos participantes, qual o perfil desses visitantes e participantes de células na igreja, né, na membresia de vocês. A maioria é membro, a maioria é visitante, frequentador, enfim. Quantos membros da igreja estão participando de célula?
Quantos membros da igreja estão fora de uma célula, né? Quantos visitantes ou participantes têm um perfil na membresia? Qual a idade desses visitantes participantes de célula? Qual o sexo? Aqui você vai visualizar célula a célula, né? Quantas novas células você teve nesse período que você filtrou? Quantos relatórios foram preenchidos no período? Então, eu tenho 100 encontros, tive 100 encontros aqui na periodicidade de 3 meses, por exemplo. Foram 25 relatórios preenchidos e 76 não preenchidos. Então, você consegue ver uma relação aqui, né, para depois cobrar os líderes de preencher também. E aqui, gente, a gente tem o que a gente chama de top 5, que são as células com melhor participação no período, né, as 5 células, e as células com maior número de visitantes no período. Por que a gente mostra isso aqui, tá, gente? A ideia não é gerar uma competitividade entre as células, né? Mas sim que vocês possam entender o que essa célula está fazendo para ficar no topo. Por exemplo, a célula matutina, que o Guilherme é líder, cara, tá tendo uma média de 95% de frequência. Eu, como um supervisor, poxa, deixa eu falar com o Guilherme para eu ver o que ele está fazendo. Será que ele está oferecendo um lanche diferenciado? O que ele está fazendo ali para ter uma boa participação no período, né? Uma boa participação de célula. Ou então, por exemplo, o que o pessoal da célula em church está fazendo para ter maior número de visitantes no período? Como que eles estão chamando esses visitantes? Qual a estratégia que eles estão utilizando? A ideia é ter essas igrejas como cases de sucesso da igreja de vocês, né? E que vocês possam compartilhar dicas ali, trocar figurinhas. Olha, gente, a célula do Guilherme tá tendo 95% de frequência, tá sendo uma referência pra gente. Guilherme, conta um pouquinho do que você tá fazendo aqui na nossa reunião de líderes. Então, você vai ter a possibilidade ali de entender o que essas células estão fazendo, né, para ter uma média tão alta de frequência e um número tão grande de visitantes no período, né? E aqui embaixo são as células por período, por localidade, né? Então, por exemplo, quero abrir uma nova igreja. Onde seria um local estratégico para abrir? No Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, né? Porque a gente tem 2 células lá, a gente tem 15 células lá. Então, seria legal a gente abrir uma célula estratégica para abrir uma igreja, né? Então, tudo isso vocês vão conseguir visualizar aqui em gestão de célula. Fechado, gente. Tem os filtros também, tá? E agora eu vou só respondendo as perguntinhas de vocês. O pessoal tá muito animado aí. Vamos lá, gente. Vou ter os próximos 10 minutinhos para responder as dúvidas, tá? Fiquem comigo. Desculpa pelo atraso, mas vocês estão tendo muitas perguntas. Então, e a ideia é que eu consiga ajudar vocês ao máximo aqui. Daniele, perfil na igreja e perfil na célula. Conseguimos cadastrar essa diferença? Sim, Daniele. O perfil dele na célula pode ser participante ou visitante, né? Ou líder de célula, ou supervisor de célula, ou supervisor de rede. E em membresia a gente tem outros tipos de perfil, né? Mas é exatamente o exemplo que você deu. O participante, ele pode ser um membro da célula e não ser um membro da igreja? Sim, tá? Ele pode estar cadastrado na célula como participante e lá em membresia ele está cadastrado como um frequentador da igreja, tá? Você pode ter sim essa diferença. Justamente foi feito para isso. Daniele, o líder recebe apenas e-mail ou push também? Eu não sei se o push já está acontecendo, tá? Mas vai acontecer em algum momento. Mas o e-mail, ele recebe o e-mail já, tá? O push, Dani, eu não sei te confirmar se isso já está cadastrado, se isso já foi desenvolvido, tá? Mas por enquanto é só o e-mail mesmo que eu tenho certeza para te falar aqui. Próxima pergunta do Rafael Cavalcante. O líder da célula consegue preencher a lista da chamada pelo aplicativo?
Futuramente, sim, Rafael. Eu falei sobre isso, né? Que a gente está desenvolvendo a gestão de célula dentro do aplicativo da igreja para ele não precisar acessar o painel. Ele vai lançar o relatório de presença de célula direto dentro do próprio aplicativo, sim. Tá? Mas isso ainda não está desenvolvido, ainda não lançamos, tá? Pergunta do Rafael também. Uma pessoa pode fazer parte de duas células sendo de rede diferentes? Então, pode acontecer sim. Pode acontecer dele ser um participante ali. É meio estranho ele ser participante de duas células, né? Normalmente, mas eu não sei como a igreja de vocês enxerga a nível de administração. Mas normalmente a pessoa participa de uma célula só, né? Mas se ela participar de mais de uma de rede diferentes, não tem nenhum impeditivo para isso, tá? Inclusive, ela pode ser líder de duas células em rede diferentes também. Lee Herberton, o líder poderá preencher o relatório? Sim, quem pode preencher o relatório é o líder, supervisor de célula e supervisor de rede, tá? Ellen, o preenchimento dos relatórios das células serão feito pelo supervisor e não pelo líder? É feito por todo mundo, Ellen. Acabei de responder essa pergunta para o Lee Herberton ali, né? Pelo líder e pelo supervisor, tá? Mas normalmente quem preenche isso é o líder, tá? Na maioria das vezes você não vai ver um supervisor preenchendo. Não porque ele não pode fazer isso, mas porque normalmente quem tem controle disso é o líder, né? O líder que vai preencher normalmente, tá? Mas não é, o supervisor ele não é impedido de preencher. Daniele, no aplicativo é possível preencher o relatório das células ou apenas web? Apenas web. Já respondi essa pergunta, Dani. Atualmente é apenas via painel de controle, mas a gente está desenvolvendo a gestão de célula para aplicativo, que é onde vocês vão conseguir lançar o relatório, preencher o relatório de células via aplicativo sem precisar acessar o painel de controle. Mas, inclusive, gente, o nosso painel de controle ele é responsivo. Então, Camila, estou sem o meu computador. Você pode acessar o painel de controle pelo navegador do celular, ok? Próxima pergunta, Lieberton. Essa questão de colocar um visitante como membro não altera a realidade da igreja? Não, tá? Ele pode ser um visitante em célula, mas ele é um membro da igreja. Isso não vai sobrepor um ao outro, tá? O sistema vai entender que ele é um visitante de célula e um membro da igreja, tá? É a mesma pergunta que eu respondi, acho que era da Dani, lá embaixo, né? Se eles conseguem cadastrar essa diferença do perfil na igreja e o perfil na célula. Perfeitamente, tá? Ele pode ser um visitante de célula e um pastor. Difícil, né? Mas pode acontecer. Né? Ele foi visitar uma célula que ele nunca tinha visitado, enfim. Próximas, as duas últimas perguntas que eu vou responder para a gente fechar. Maiara Maia, existe alguma área de prospecção relacionada a novos membros para a célula? De alguma forma eu consigo visualizar no geral quais os membros não estão inseridos em célula ou seria mesmo nas informações individuais de histórico de membro? Tá, é uma pergunta que eu estou tentando pensar aqui como eu vou explicar para vocês. Existe alguma área de prospecção relacionada a novos membros para a célula? Vou responder em partes, tá, Mayara? Isso que você diz de prospecção relacionada a novos membros seria o quê? Uma área onde vocês vão conseguir membros para células? Não consegui entender muito bem. De alguma forma, eu consigo visualizar no geral quais os membros não estão inseridos em células, ou seria mesmo nas informações individuais de histórico de membro? Então, Mayara, você, como eu te falei, a gestão de membresia e a gestão de célula, elas são integradas, né? Então, por exemplo, quando você acessa lá a gestão de membresia, você consegue, dentro ali de um perfil de um membro, filtrar se ele é ou não participante de célula. Por quê? Vai ter a frequência dele aqui. Então, se ele não é um participante, provavelmente vai aparecer aqui, ó, membro não cadastrado em células. Tá vendo? Então, a frequência dele é 0, tá? E ainda aqui a gente tem uma aba de participantes e visitantes de célula.
que vocês conseguem filtrar. Deixa eu ver aqui em membros se tem um campo aqui. Ó, olha que interessante, viu, Mayara? Já te repassando aí. Quando eu venho em membresia na lista de membros ou de visitantes da igreja, eu consigo filtrar, por exemplo, o perfil dele em célula. Visitante, participante, auxiliar, líder ou nenhum. Se você filtrar nenhum, você vai conseguir ver as pessoas que não são nada, né? Que ainda não participam de uma célula. Você pode exportar o relatório, enviar o e-mail marketing, né? Isso dando ideias do que vocês podem fazer, tá? E última perguntinha da Dani. Esse relatório geral, posso restringir o acesso? Então, o relatório geral, ele já vai estar restrito de acordo com o nível de permissão daquela pessoa. Se ela é um supervisor de rede, o relatório dela vai ser completíssimo para a rede que ela é supervisor, tá? Se ela for um líder de uma célula, ela vai ver o relatório somente das células que ela é líder. Se ela for um supervisor de célula, ela vai ver somente o relatório da célula que ela é supervisor, tá? Isso vai restringindo de acordo com o nível de permissão da pessoa. Camila, quero que essa pessoa tenha acesso geral à membresia e às células. Como que eu faço? Aí já é lá no painel de controle V1, tá? Lá na abazinha de usuários, quando vocês vão colocar alguém como um administrador ou como um membro de equipe, você tem a possibilidade de dar essa permissão, tá? Aqui embaixo, ao acesso de gestão de célula e gestão de membresia, tá? Então, controle de membro, histórico, atendimento, gestão de célula, tá? Se você der essas permissões aqui, a pessoa que você está dando permissão vai ter acesso a tudo de todo mundo, de todas as células, de todas as redes. Normalmente, quem tem essa permissão ou é um administrador, ou é um pastor, ou uma pessoa da secretaria que precisa ter acesso a todas as células, tá? Ok? Gente, vou responder as últimas duas perguntas, a gente já passou muito do tempo aqui, tá? Uma pergunta do Lieberton, uma dica, temos uma urgência de gestão de célula no aplicativo, facilita muito. Beleza, Lieberton, a gente também quer muito, muito desenvolver isso, mas para que fique redondo, né, isso passa por diversos testes, controle de qualidade, então demora um tempinho mesmo, mas tem uma galera que, assim como você está esperando também a gente lançar. Mas quando a gente lançar, a gente vai avisar todos vocês, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Queria ver esse relatório, o que contém nele? Podemos formatar e colocar informações que forem interessantes? Formatar não, tá? Mas eu já mostrei o relatório, Renata. É o relatório geral ali de célula e de membresia. Eu mostrei ainda há pouco. É a última abazinha aqui, em gestão de célula. Deixa eu atualizar aqui, gente. Espera aí. Deixa eu mostrar primeiro o relatório de membros. Ó, relatórios, tá? Relatórios dos membros. E na gestão de célula, você tem os relatórios aqui embaixo. Tá bom? Vocês não conseguem formatar esses relatórios, tá? Eles são feitos a partir dos dados do painel mesmo. Vocês não têm como editar, por enquanto, esses relatórios, tá? Mas você pode, enfim, exportar, a gente vai ter o botãozinho de exportação. Você pode exportar o relatório e adicionar um campo no Excel, né? Mas, por enquanto, vocês não têm a possibilidade de editar nenhum campo aqui, tá? Ele é um relatório dos campos que já existem no painel. Pessoal, é isso. Respondi muitas, muitas, muitas perguntas. A gente passou aí 20 minutos do tempo, 25 minutos. Mas me digam, foi legal? Vocês conseguiram entender? Consegui ajudar vocês? Estou muito feliz com esse treinamento. Tem várias modificações em membresia e célula, melhorias, né? Que estão entrando, que estão para entrar. São funcionalidades que a gente lançou
tem uns 4 meses, 4, 5 meses, é uma funcionalidade recente, que a gente está sempre aplicando melhorias, né? Então é isso, gente. Não se esqueçam que logo depois do treinamento vocês vão receber por e-mail uma avaliação. Então avaliem o treinamento, sejam sinceros, tá? Coloquem o feedback real de vocês lá. Isso é muito importante para a gente melhorar cada vez mais, tá bom, gente? Esse foi o último treinamento dessa semana. Tô triste. Pessoal que está me acompanhando aí durante a semana, Lieberton, Aldair, Israel. Tem uma galera aí que está me acompanhando, 3 também, estava no de ontem. Mas eu espero que eu possa ter ajudado vocês ao máximo. Obrigada por vocês terem participado, tá, gente? Para mim é muito importante. Semana que vem tem mais, nos mesmos dias, mesmos horários, esses treinamentos vão acontecer toda semana. Camila, tô com dúvida, quero assistir outro treinamento. Vem semana que vem que você assiste também. Tá bom, gente? Se você quiser ter o link desse treinamento que ficou gravado, eu vou disponibilizar o link lá para o pessoal do suporte, tá? E você pode procurar saber com a sua gerente de contas também, caso você não receba o link por e-mail. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe cada um de vocês. Se cuidem, tá, gente? Não saiam de casa, usem máscara. Tá bom, meu povo? Obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau e até semana que vem.